Olá, como foi determinado pelo professor, né, o nosso grupo ficou com o tema características, vantagens e desvantagens de rodovias e ferrovias. Nesse ponto, a gente abordou o histórico do transporte, que é o quê? Lá no século XVIII, foi inventada a máquina a vapor, a qual proporcionou o aparecimento dos primeiros meios mecânicos do transporte, o marítimo e o ferroviário, que foi um dos primeiros no seu surgimento. Durante a Revolução Industrial, a ferrovia cresceu, e foi onde teve o crescimento da ferrovia. O modo de transporte mais rápido e com maior capacidade de se locar grandes volumes, ocasionando o surgimento da rede ferroviária, que foi onde teve o crescimento da malha, né? E europeia, que interligava aos outros países. E a partir de 1845, com a implementação da estrada de ferro de Mauá, pelo Barão de Mauá, com 14,5 km de extensão, ligando a Praia de Estrela e Petrópolis, iniciou-se o Brasil como um transporte ferroviário. No início do século XX, surgiram os motores de explosão, que é aí que teve a criação da era automóvel. Os modais de transportes existem 5 tipos, só que o que a gente vai enfatizar no nosso tema é rodoviários e os ferroviários, que é o nosso tema, né? Os rodoviários é aquele feito por caminhões, carretas, bondes e trens, que são utilizados mais, são vias. E os ferroviários é aquele que realiza nas ferrovias, que é os trens, que pode ser os trens elétrico ou a diesel, e compostos por vagões que são puxados por locomotivas. Na hora de você escolher cada modal, ele tem que apresentar os seus próprios custos e características operacionais, o que se torna mais adequado para certos tipos de operação e produtos. Todas dessas modalidades têm suas vantagens e desvantagens que eu vou falar a seguir. Algumas são adequadas para um determinado tipo de mercadoria, outros não. Além disso, deve-se verificar as suas restrições e os níveis de serviços apresentados por cada modal, bem como a disponibilidade e frequência do transporte, o tempo do trânsito que você vai gastar, o valor do frete que vai ser custo, que é o custo-benefício, e entre outros critérios. Eu vou falar um pouco sobre a característica do transporte rodoviário. Ele pode transportar praticamente qualquer tipo de carga e é capaz de trafegar em qualquer via, né? Que isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. E este fator que faz com interligação que faz com que integre regiões, mesmo as mais afetadas, por não se prender os trajetos sempre fixos, por não apresentando uma flexibilidade ao qual nenhum outro modal possui. Outro atrativo do modo rodoviário é o fato de que o transporte busca a carga do exportador e até leva ao importador, que isso é um benefício. Você está na sua casa e chega lá sua determinada encomenda, e isso é vantajoso nessa parte, né? E como normalmente
Normalmente, o veículo é lacrado no local de carregamento e aberto na sua entrega, necessita de menos manuseio de carga e outras características vantajosas desse modal. Em contrapartida, há pontos fracos, como a pequena capacidade de cargas, que, se comparado com o modal aquaviário, que é um dos 5 modais que eu falei inicialmente, em ferroviário, a qual somada ao alto custo de sua estrutura, faz dele um transporte relativamente oneroso. Além disso, geralmente, há gastos extras, como a operação do veículo por causa do congestionamento e mal conservação das rodovias, que é um ponto bem crítico. E com a segurança do veículo também, da mercadoria, exigindo o gerenciamento de riscos, como o uso de escolta de segurança e o acompanhamento por satélite, que existe hoje em dia, tem muito acompanhamento para ver se está indo para o destino correto. Por fim, os veículos rodoviários, analisando a capacidade de carga e as distâncias percorridas, são mais poluidores que os demais. Então, tem aí o caso da sustentabilidade, que é um ponto, pode-se dizer que negativo, né? Nesse caso, as vantagens também que podem ser citadas a agilidade, as vantagens que podem ser citadas é a agilidade, a rapidez da entrada da mercadoria em curtos espaços a percorrer, que já não ele está em vantagem com a ferrovia. A unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto os outros modais, a mercadoria deve ir ao encontro da unidade de carga, esse é um ponto que é bem mais fácil você receber, como eu falei anteriormente, em casa, a sua carga. Vendas que possibilitam a entrega na porta do comprador, que isso interfere a essa primeira. Exigências de embalagens a um custo bem menor, você paga algo bem menor. A mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente, sem que este tenha que buscá-lo. A movimentação menor da mercadoria, nesse caso reduzindo riscos, né? E agora eu vou falar um pouco sobre a desvantagem. Seus custos de freteamento é mais expressivo que os demais decorrentes com as próximas características, então é um custo mais elevado. Sua capacidade de tração de carga é bastante reduzida. Os veículos utilizados para tração possuem um elevado grau de poluição no meio ambiente, que está ligado sobre a sustentabilidade, certo? Então, assim, existe muito essa questão de sustentabilidade que tem que ser bem estudada, porque vem há muito tempo as pessoas batendo nessa tecla. A malha rodovia deve estar constantemente em manutenção, em construção, grande custo ao erário ou ao contribuinte, visto que existem estradas privativas que cobram pedágio, que já está tomando de conta do pedágio para ver se as rodovias do Brasil têm melhoria, porque construção é uma coisa muito cara e manutenção é uma coisa mais viável, mas quando não se faz manutenção, existe tem que ter restauração. O modal rodoviário é o mais expressivo no transporte de cargas no Brasil e atinge praticamente todos os pontos do território nacional brasileiro. Nesse gráfico aqui que a gente tirou dessa fonte, o que ele diz? Que 61,10% é rodoviários. A matriz de transporte do Brasil é rodoviários.
E 20,70 são os ferroviários, que está em segundo lugar, certo? E 13,60 são aquaviários, que se encontra na faixa etária de terceiro lugar, e o dutoviários, que está em 4,2%, e os 0,40% é os aeroviários, porque ele é o que tem mais custo. Nesse caso não é tão viável para estar fazendo esse tipo de locomoção, certo? Então, assim, o que predomina mesmo no Brasil é o rodoviário, e o ferroviário, ele ainda porque ainda no Brasil ele ainda tem que ser mais expandido, porque no momento ainda não tem esse investimento nesse ferroviário. De acordo com a distribuição dos modais na matriz de transporte desses 5 países, o Brasil ele está em desvantagem, porque a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália, verifica-se que o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália, eles estão bem equivalentes, estão ali mais ou menos igual. A Rússia, ela está acima dos 4. Você pode verificar que a ferrovia é bem alta, é 81%. E então, assim, o Brasil ele tem que fazer mais investimento na ferrovia para ficar equivalente ao primeiro mundo. Então, acho que isso é um ponto a ser analisado, que precisa de investimento. Como já foi falado anteriormente sobre o histórico, eu vou apenas complementar. Entre os anos de 1873 e 1930, ocorreu a expansão da malha ferroviária brasileira. Ela tinha um papel decisivo no escoamento de produtos agrícolas, que o principal era o café. No entanto, nesse período, não houve a interligação dos sistemas ferroviários, uma vez que os investimentos e as operações eram por sistemas privados e independentes, o que houve a implementação de bitolas diferentes. Esse fato simultâneo que existe nas ferrovias criou a variação de bitolas que não tinham uma continuidade, que impedia a integração e posteriormente fossem construídas sobre leitos de ferrovias. Nesse cenário, lentamente começou a ser alterado com o início das privatizações no ano de 1996, as quais, dentre elas, suas ações buscou soluções para transferência entre diferentes bitolas, com a utilização do rodotrilho. Na escolha do meio de transporte mais adequado, a gente tem que tomar as decisões necessárias, tipo estudar as rotas possíveis, levando em conta os modais mais vantajosos em cada percurso. Deve-se, no entanto, considerar critérios como menor custo, capacidade de transporte, a natureza da carga, a versatilidade, a segurança, a rapidez. Os modais, cada modal de transporte tem suas características próprias e com cada uma com as suas finalidades. Tem custos vantajosos ou então desvantajosos. Cada um tem que ser adequado ao tipo de carga a ser transportada, visando suprir as necessidades também do cliente, né? As vantagens desse modal são: ele é adequado para o transporte de mercadorias em baixo valor agregado e em grandes quantidades. Ou seja, elas são tão vantajosas porque elas eles podem levar grande quantidade de carga, também pode ser que é o nosso segundo item, para longas distâncias. Ou seja, ele é ideal para distâncias que são longas e também para produtos que não são perecíveis e que também não sejam frágeis. Até porque o percurso vai ser muito longo e há a possibilidade que possa haver quebra ou então o estrago, a degradação desses produtos. Outras vantagens também é porque ele pode ser movido a energia elétrica ou a diesel. E o custo desse
desse meio, desse modal, ele é menor. O que acontece é que ele é elétrico, temos as estações de metrôs, né, que também é elétrico, ele depende do sistema elétrico, e já para um transporte de carga pode ser utilizado o diesel. Outro fator também é o custo de manutenção necessária, que é sobremaneira inferior. E além disso, a ferrovia não necessita de restauração. As ferrovias, elas têm um período longo de vida. Esses já não são um meio mais barato, porque elas não precisam de manutenções, não precisam de manutenções periodicamente. Ou seja, isso leva apesar que ela tem um grande custo na construção, ela não tem um grande valor agregado nas manutenções, periodicamente. Ele permite o transporte de cargas nas cidades e também a grande variedade de cargas, com vários vagões. Ele é possível que haja muita grande variedade de vagões para grandes distâncias. Isso é muito vantajoso. E uma vantagem muito válida também, que ele não tem congestionamento. É um sistema modal que não vai ter congestionamentos, que no caso do rodoviário já há esse problema. Há também a capacidade de deslocar grandes volumes em um baixo consumo de combustível. Não se é utilizado tanto, não se gasta tanto com combustível como é no rodoviário. E o custo médio por distância de quilo-tonelada é significativamente mais baixo se comparado com os outros meios de transporte de cargas. Bom, agora são as desvantagens. Outro ele pode ser considerado que ele é realizado por trajetos devidamente delineados, ou seja, os caminhos são únicos, não há uma flexibilidade. E isso também faz com que haja uma menor acessibilidade. Há os prazos também são longos, que isso também não é tão vantajoso, porque às vezes você precisa fazer uma entrega de algum produto, ou então também fazer uma viagem. O ferroviário já te causa esse problema porque são em períodos longos. Há também a necessidade, em alguns casos, da baldeação, que seria a troca de vagão, troca de trem. Pois as ferrovias, como elas não possuem, como já citei anteriormente, bitolas contínuas, às vezes um trem tem uma bitola mais estreita que a outra, e isso tem que fazer a troca. Outro problema também é que a malha ferroviária brasileira é pequena, ela não tem muitos recursos nesse tipo de modal, né? Nesse modal não há. E também, um grande problema também é que não há, como não houve muito investimento, não há também muitas malhas, né? E além também que, apesar desse modal não ser tão ágil como o rodoviário, ele tem que levar de um terminal a outro, ou seja, não há possibilidade de levar até o cliente, ou então de pessoa ir até certo lugar. Ela tem que ter um embarque e um desembarque em lugares fixos. Então, outro ponto que pode ser considerado é que a maioria das ferroviárias brasileiras, ferroviárias no Brasil, elas destinam-se ao transporte de grandes toneladas, de produtos que também sejam homogêneos, e preferencialmente o que é usado na questão agrícola, que é o granel, que eles têm traços mais ortogonais e a costa. Levando em consideração, colocamos o Brasil dentre 6 países com uma vasta extensão territorial. Vamos fazer uma comparação de matriz de transporte de carga. O Brasil, ele tem uma matriz de transporte totalmente desequilibrada e ocupando a posição 65 no ranking mundial de deficiência logística. Então, o nosso país, ele tem um sistema rodoviário federal dentre os principais e quase o único meio de transporte de mercadorias de longos trajetos. É evidente em todos os planos e escalas geográficas de meios de transporte que a preferência ainda é o investimento em rodovias. Porém, para um país com enormes distâncias, a opção por ferrovias não seria a mais adequada para a integração econômica e regional?
As deficiências estruturais e legais encontradas no país são sentidas tanto pelas empresas que atuam no mercado doméstico, quanto as atuantes no exterior. Com uma pauta exportadora, quase totalmente formada por grãos, minérios de ferro e outros commodities, na qual os preços são flutuantes e dependem de dezenas de fatores externos, as empresas brasileiras são expostas à própria sorte. O impacto da logística no produto brasileiro retira das empresas e a capacidade de competir globalmente, cerceia a entrada em novos mercados e enfraquece acordos bilaterais que poderiam ser desenvolvidos. Nisso, a gente percebe que o transporte rodoviário é uma modalidade que exige investimentos iniciais relativamente baixos. E, para sua implantação, ainda mais porque a malha rodoviária do Brasil tem várias carências, como cobertura territorial insuficiente e problemas graves de funcionalidade. Entretanto, a construção de uma ferrovia pode demandar custos maiores em um primeiro momento, porém, o custo de manutenção é muito inferior ao das estradas de rodagem, uma vez que a estrada de ferro tem maior durabilidade, tanto no seu leito quanto nos seus equipamentos. Em relação às rodovias, as estradas possibilitam o deslocamento de um número maior de pessoas, favorece o uso de automóveis. No caso de países com dimensões continentais como esses aqui, o nosso país apresenta um dos meios mais flexíveis e ágeis no acesso às cargas, pois podem chegar até os lugares mais ermos. Contudo, deixam de dimensionar o desgaste físico e mental dos motoristas, os graves acidentes envolvendo os caminhões. Olha o tanto que a gente tem, olha o índice de transporte rodoviário no nosso país. A gente pode também incluir segurança nas estradas, sejam pelas péssimas condições das estradas ou pelos altos índices de roubo de carga no nosso país. A gente também pode levar em consideração o impacto ambiental, que é um fator essencial a ser levado em conta, visto que o setor de transporte é o maior responsável pela emissão de CO2. Então, levando em consideração a porcentagem, o Brasil corresponde a 38% do total de emissões de CO2 no mundo, por meio de investimentos de longo prazo em ferrovias, que seria possível reduzir em até 30% as emissões de CO2 no país, com impacto direto na preservação do meio ambiente. Ainda levando em consideração o transporte de cargas, podemos citar a economia em combustível e energia, o seguro de mercadorias transportadas por esse meio, que são em média metade dos valores pagos nos transportes rodoviários, além da maior facilidade de transbordo e a viabilidade de associar o transporte ferroviário a uma série de entrepostos no sistema portuário nacional. Então, a implementação de uma malha ferroviária pode contribuir diretamente com a exequibilidade dos portos secos, que é uma solução eficiente para o ineficiente processo logístico atual do setor portuário, em que as mercadorias se mantêm em filas proibitivas, com tempo de espera muito longo e que fogem brutalmente do padrão mundial. Então, a pergunta principal: por que não estabelecer como prioridade absoluta os investimentos em ferrovias? Por que deixamos nossas empresas entregues à própria sorte ou às margens da volatilidade dos preços globais? Porque, como país, somos incapazes de estabelecer e cumprir metas mínimas de investimento na expansão da malha ferroviária? E as PPPs, as parcerias públicos-privadas? Não atraímos investidores para as ferrovias do Brasil? Seriam nossos mercados regulatórios ou a falta deles um real entrave aos interessados em expandir a malha ferroviária brasileira? Então, está na hora da gente levar em consideração que investimento em ferrovias é o ponto inquestionável como fomentar a economia do Brasil, e o resultado refletirá em maior competitividade às nossas empresas e consequente desenvolvimento econômico do país. Deve ser de prioridade das diversas esferas de governo o principal componente do governo federal, que é a responsabilidade em tornar a ferrovia o principal meio de transporte do país. Procrastinar tal decisão é determinar a falta de competitividade das nossas empresas e perpetuar o baixo crescimento econômico do nosso país. Pronto. Nós fizemos uma análise dos fatores acidentais do modal mais utilizado no Brasil, que é o modal rodoviário, e as três causas maiores dos acidentes no nosso país, e bem preocupante o índice, em relação ao desrespeito
ele corresponde a mais de 50% dos acidentes de trânsito. Em seguida, vem outras causas, que a gente vai falar logo em seguida, e a atenção, ou seja, os principais acidentes no trânsito é de falha humana. Então, a gente vem aqui com 30,3% das causas acidentais. O desrespeito, e a gente abrange aí e aglomera junto, a velocidade incompatível, ultrapassagem indevida, ingestão de álcool, desobediência de sinalização e não guardar a distância segura do outro veículo. Em seguida, a gente vem com a falta de atenção, que está aqui incluso o adormecimento no volante. No Brasil, nós temos muitos problemas com animais na pista. Isso corresponde a quase 3% dos acidentes em relação ao trânsito. E depois, com um pouquinho mais de 2%, a gente chega com os acidentes mecânicos. É típico do brasileiro não fazer a manutenção preventiva dos veículos. Em relação às nossas vias, que está aqui por último, o vermelho, que é o desrespeito, o verdinho, a atenção, os animais, que é o verdinho mais claro, o amarelo e o laranja, que aí a gente montou aqui o gráfico, e aqui em relação às vias, tem diversos problemas nas nossas vias, e isso gera bastante problema. Então, gente, agora a gente já falou de todas as desvantagens, de várias desvantagens, e apesar delas, a gente tem vários avanços, né, que vem ocorrendo nos últimos anos, tanto na parte ferroviária quanto na parte rodoviária. E agora a gente vai falar sobre alguns deles. Então, os sistemas de mobilidade, eles vêm ganhando grande espaço na área digital, eles vêm se tornando cada vez mais complexos, e eles vêm aumentando também a necessidade de novas tecnologias de robotização. Atualmente, nós podemos citar algumas dessas tecnologias que são o IA, que é a tecnologia, a inteligência artificial, o IoT, que significa a internet das coisas, o Big Data, que são vários dados que eles se correlacionam para chegar a algum objetivo, e a análise de dados, que é para fazer com que todos esses sistemas se mantenham atualizados, eficientes e seguros, e que assim a gente possa utilizar eles na nossa mobilidade. Por causa desses sistemas hoje, nós podemos utilizar, por exemplo, nós temos carros autônomos, nós temos caminhões autônomos, veículos autônomos. Recentemente, a Uber colocou para operar caminhões autônomos em umas rodovias dos Estados Unidos. Isso já é possível hoje. O driverless significa sem motorista. É o que? Novamente, o sistema autônomo. Não tem isso em ferrovias, tá? Isso em ferrovias. A gente já tem esse sistema sem ter um operador lá. Temos também um simulador. Embora funcione de maneira diferente, o transporte sobre trilhos do Brasil já conhece a tecnologia driverless, que significa sem condutor. Isso em transporte sobre trilhos, ou seja, não tem um operador lá na máquina. Ele já foi inaugurado há alguns anos, em 2010, temos um exemplo de São Paulo, que é operada remotamente por meio desse sistema, que é um sistema autônomo. Esse sistema possibilita que sejam evitadas falhas que são causadas por humanos. É muito mais difícil uma máquina falhar do que um humano falhar.
E esse sistema ele é ajustado à quantidade de trens, o intervalo entre esses trens são ajustados e a velocidade desses trens são ajustados também. As portas das plataformas associadas a esse sistema funcionam de maneira sincronizada com a chegada dos trens e aumenta a segurança do sistema de forma que os indivíduos não conseguem entrar nos trilhos e invadir os trilhos. Estruturada com base na IA, que significa inteligência artificial, já temos uma tecnologia que faz a categorização de veículos em pistas automáticas de pedágio. Ela usa um sistema cognitivo que reconhece os padrões de comportamento dos veículos por meio de informações de sensores e de outros dispositivos. Esses equipamentos detectam o veículo, identificam o seu tipo e a quantidade de eixos, realizam a leitura do tag que está instalado e validam as informações para autorizar a passagem. Tudo isso precisa acontecer de forma precisa e segura em questão de segundos. Esse sistema aprimorou o processamento de informações de mais de 1,5 milhão de passagens de veículos que utilizam as principais pistas automáticas de pedágio por dia, evitando que os motoristas utilizem a tag de uma categoria diferente do que o carro que ele está conduzindo. Ou seja, essa tag ela serve para identificar o veículo, para categorizar ele, porque nós sabemos que em pedágios cada veículo paga um preço diferente, o carro é diferente de caminhão, tudo depende da quantidade de eixos. Então, isso veio para monitorar isso, evitando que um veículo utilize a tag de outro veículo, por exemplo. E como resultado, nós temos que os erros de classificação na cobrança dos veículos caíram de cerca de 6%. Isso equivale a mais de 100 mil passagens por dia. Isso foi diminuído de 6% para quase zero, ou seja, esse controle ele veio aprimorando essas burlagens que as pessoas estavam fazendo. Temos no Mato Grosso também um sistema que eles utilizam a IoT, que é a internet das coisas, para o sensoriamento de equipamentos com painéis de mensagem. Com painéis de mensagem, contagem de tráfego, câmeras da rodovia, entre outros, que são integrados e controlados de forma centralizada com a CCO, que é o Centro de Controle Operacional. A tecnologia permite o gerenciamento remoto de toda a rodovia, levando a uma prestação de serviço mais ágil e eficiente. Ou seja, eles conseguem, por meio de painéis, monitorar toda a rodovia, ver o que está se passando, o que está acontecendo, fluxo, tudo. Que deve se tornar uma realidade maior para a gente aqui no Brasil, que ela já é mais difundida, essa tecnologia que é chamada de driverless, que é o carro autônomo no mundo, mas no Brasil ainda não. Para evitar falhas humanas, né? A máquina é comprovado que ela falha menos que os humanos, mas devemos também nos preocupar com a bateria elétrica, que ela se preocupando com o meio ambiente e sendo renovável e sustentável. Ela merece atenção especial e já está sendo empregada aos poucos no Brasil. Em São Paulo, na cidade de Campinas, já temos 15 ônibus movidos a bateria elétrica, fazendo transporte de passageiros. Além de serem ambientalmente sustentáveis, esses modelos emitem muito menos ruídos que os ônibus convencionais movidos a combustível. O transporte sobre trilhos chamado de Hyperloop. O conceito do transporte é criar tubos em que cápsulas podem carregar passageiros ou produtos. As cápsulas são como se fossem, por exemplo, imaginem os vagões passando pelo túnel, como se fosse um metrô, mas são cápsulas que passam por tubos, de forma que o ar seja retirado do tubo e aí a energia necessária para essas cápsulas se movimentarem se torna bem menor e aí aumenta a velocidade. As cápsulas podem se movimentar a 1.200 km por hora. E a empresa que criou esse sistema, o Hyperloop, ela não anunciou um trajeto específico no Brasil, mas no mundo ela possui 4 acordos fechados em 4 estados para a construção desse sistema.
e outros 7 em processos para estudo de viabilidade. Com esse trabalho e as pesquisas que nós fizemos, nós chegamos à conclusão de que há muito ainda a se desenvolver no nosso país, tanto na parte rodoviária quanto na parte ferroviária. Há muitos problemas ainda a serem resolvidos, melhorados, né, pelo menos minimizados, que são muito mais, tecnologias que são muito mais difundidas ao redor do mundo do que no nosso país e que nós precisamos para melhorar o nosso tráfego, a nossa mobilidade como um todo, o nosso conforto, o nosso tempo, melhorar, minimizar a agressividade ao meio ambiente que são causadas por combustível, utilizando assim de meios mais renováveis e mais sustentáveis. E o mais importante na nossa área é capacitar profissionais para continuar estudando esses sistemas, a fazer boas vias com estrutura para receber tanto transporte rodoviário quanto transporte ferroviário.